Bom, vocês estão todos vendo a tela? Sim. Olá, empreendedores, boa noite. Hoje é a aula 5, hein? A aula de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai começar agora a conhecer as ferramentas para a gente poder mudar de uma vez por todas a nossa mente, o nosso comportamento, atualizar o mindset. E aí, hoje eu vou fazer uma breve apresentação das ferramentas que vocês vão usar nas próximas aulas e após essa apresentação rápida, eu vou já iniciar a primeira ferramenta, tá? E aí vocês vão poder, no grupo do WhatsApp ou pelo privado, caso vocês queiram, entrar em contato para a gente poder fazer uma análise mais precisa dentro da necessidade de cada um de vocês. Então, convido vocês agora a prestarem atenção, porque essas ferramentas são extremamente poderosas, pessoal. Estamos aqui no curso de Consciência de Classe Empreendedora, que é aquele treinamento que é para a gente primeiro se posicionar, entender como que a gente está no mundo do empreendedorismo, né? Até em qual fase a gente, qual é o conhecimento que a gente tem, e a partir daí a gente reprogramar, né, a nossa mente para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e ter um direcionamento aí, uma direção mais clara. Então vamos lá. No módulo 5, eu vou apresentar para vocês as ferramentas que nós vamos usar daqui para frente. Então, a gente falando aí um pouquinho, né, dessa questão das ferramentas, né? O que que a gente busca com isso, né? A gente tem aí uma armadilha que a gente tem aquele entretenimento passivo, que a gente fica aí olhando, prestando atenção em coisas que não traz nada de positivo, não agrega nada. E aí a gente acaba também buscando conteúdos que parecem conteúdos legais, que parecem conteúdos relevantes, mas que, na verdade, a gente está achando que está ficando mais inteligente, que a gente está aprendendo algo legal, só que, na verdade, a gente não aplica isso, não pratica isso, então passa a ser um entretenimento inteligente. No lugar da gente ver pessoas fazendo bobeiras ou piadas ou coisas engraçadas, a gente está vendo conteúdo bom, porém, sem nenhum propósito, sem nenhuma definição, sem nenhuma profundidade para a gente aplicar o que a gente está vendo, né? E aí, a gente tem as ferramentas que vai fazer com que a gente use melhor isso, né? Então, mostrando para vocês aqui rapidamente, ó, o nosso motor, né? O motor da programação vai ser o seguinte: a fase 1, que vai ser o filtro, a fase 2, que é a identidade, e a fase 3, que é a execução, né? É dessa forma que a gente vai conseguir fazer funcionar essas ferramentas. A ferramenta 1, ela é auditoria mental. A ferramenta 2, a gente vai trabalhar o mapa de desgaste. A ferramenta 3 é como fazer uma escolha racional. A ferramenta 4, que já entra na fase 2 aqui, ó, ela é a arqueologia do eu. E a ferramenta 5, protocolo de anticomparação. A fase 3, já que é a execução, a gente já vai ter a ferramenta 6, que é a clareza matinal. A ferramenta 7, que é a disciplina real, tá? Explicando rapidamente para vocês qual que é a ferramenta 1, tá? É uma auditoria mental de 72 horas. É a influência emocional, é o consumo de conteúdo, os gatilhos de comparação, os geradores de ansiedade, os drenos de energias, os geradores de clareza. Como que a gente vai poder analisar isso? Como a gente vai poder mapear isso, né? O objetivo é mapear esses automatismos, né? E como a nossa mente é alimentada quando ninguém está olhando, né? O que a gente coloca dentro da nossa cabeça? E aí vem aquela pergunta, né? Isso fortalece a minha construção ou enfraquece a minha percepção? Então, isso aqui é um resumo básico da ferramenta 1, que a gente vai ver lá no final dessa apresentação. A ferramenta 2 é uma ferramenta
é para a gente poder já mapear isso de uma forma mais plausível. Ou seja, a gente vai poder usar mesmo ali um papel, uma caneta, que uma forma bacana da gente poder escrever, como se fosse um desabafo. E separar ali o cansaço físico, né, que exige um repouso, do desgaste mental, que exige reorganização. Né? Por isso que algumas pessoas, quando estão um pouco estressadas ou irritadas, elas buscam organizar alguma coisa, organizar a mesa, organizar uma gaveta, organizar. Elas procuram alguma forma de organizar, porque isso acaba alinhando a mente, né? Deixa a gente um pouco mais calmo. Então, o nosso foco no mapa de desgaste o objetivo final não é fugir da vida, mas é recuperar a energia organizando a realidade. Então, o que que me desgasta? O que que me fortalece? E o que me distrai da realidade? Né? Então a gente precisa saber o que a gente vai eliminar, o que a gente vai reduzir, o que a gente vai fortalecer. Então, isso aqui é um resumo básico da ferramenta 2, que isso aqui é na aula da semana que vem. A ferramenta 3. Qual é o filtro de escolha racional que eu uso? Né? Então, tipo assim, a gente tem que aprender a usar de uma forma, isso tendo bastante clareza. Então, a minha decisão ela é por medo? É uma decisão que eu tomo por ego? É por pressão? Por aparência? Isso fortalece minha construção no longo prazo? Porque nem toda oportunidade merece um sim. Então, isso aqui é um resumo da ferramenta 3, que a gente vai ver isso aí lá na frente. Agora, a ferramenta 4 já mudou de fase. Arqueologia do eu. Então, a gente tem a versão 1, que é a nossa versão 1, quem a gente precisou ser até aqui, né, para sobreviver. E a versão 2, que é o nosso próximo nível. Quem a gente precisa se tornar para construir um nível novo, o próximo nível, né? Então, é aí que está a arqueologia do eu. Quem a gente precisou ser e quem a gente pode ser agora, né? Quem a gente precisa ser para poder conseguir atingir outros patamares. E aí, para isso, a gente tem um inventário da ruptura, que não é fácil, né? Como a Reinaldete comentou, a gente ficar monitorando os pensamentos é um negócio que é um pouco difícil. Mas a gente precisa fazer isso se a gente quer elevar o nosso nível. Então, as perguntas do inventário são as seguintes, né? Quais hábitos não me cabem mais? A gente sabe que alguma coisa não é legal para a gente, mas a gente continua fazendo. Quais ambientes não me cabem mais, né? Quais lugares eu estou frequentando? Quais ambientes eu estou ali deixando um pouco do meu tempo que não serve mais para mim, né? Quais comportamentos eu preciso eliminar, que precisam morrer? Então, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa, ferramenta Arqueologia do Eu. É lá na frente que a gente vai ver isso. Isso aqui é um resumo básico dessa ferramenta. Ferramenta 5, protocolo anticomparação. Aqui nós temos bem grande escrito aqui, ó. Momentos, consequências. A internet mostra momentos e a vida real mostra consequências. Então na internet tudo é muito bonito, né? Tudo muito bem, né? Nossa, que legal, né? Que vida maravilhosa. Mas não é a realidade, né? É como se a gente tivesse vendo uma fantasia. Aquilo ali não é a realidade, né? Então, a gente vai precisar trabalhar isso na ferramenta 5, que a gente vai começar a trabalhar o protocolo para que a gente reduza o nosso consumo aleatório de redes sociais, cortar perfis que geram sensação de suficiência, por quê? Às vezes a gente acompanha pessoas que parece que está vivendo a vida que a gente quer viver, mas aquela vida que está mostrando lá não é a vida dela de verdade. Então a gente precisa parar de ver isso, né? Uma outra coisa que a gente também vai poder fazer, substituir o conteúdo aspiracional por conteúdo técnico. O que que isso quer dizer? Eu fico olhando aqueles vídeos instrutivos, né? Faça isso, faça aquilo, é assim que você faz, é assim. Quantas vezes a gente baixou um vídeo mostrando como fazer um alongamento, como fazer um exercício e fica só ali no celular? A gente não para mesmo para ver e fazer o exercício, né? Então, a gente tem que parar de ver conteúdo que o que a gente quer fazer e realmente pegar um conteúdo de o que eu estou fazendo, como eu faço, né? É um conteúdo que vai me ensinar a fazer aquilo que eu estou fazendo naquele momento melhor. Então, é diferente, tá? A gente não está mais desejando fazer algo, a gente vai estar pegando conhecimento para fazer melhor o que a gente já faz. E
priorizar a produção sobre a observação. Então, é uma das coisas também que a gente vai ter que trabalhar. A ferramenta 5 é uma ferramenta muito legal. E o principal dessa ferramenta, tá? A gente vai aprender a comparar-se apenas com a nossa versão anterior. A nossa versão de ontem com a nossa versão de hoje. O nosso grau de comparação é somente com o nosso eu de ontem com o nosso eu de hoje. Ferramenta 5. Lá na frente a gente vai ver isso. Ferramenta 6. Ritual de clareza matinal. 10 minutos apenas. 10 minutos apenas de manhã já é uma coisa muito bacana. Por quê? Silêncio absoluto, sem celular. Revisão das 3 prioridades essenciais. Você já vai instruindo sua mente para onde ela tem que ir naquele dia. 3. A pergunta: o que realmente move a minha vida hoje, né? O que te faz levantar da cama? 4, respiração profunda para ancoragem. Então, se você está com aquela preguicinha, se você está com aquela, ai, para com isso, dá aquela respiração profunda, engole aquela reclamação que você ia soltar e levanta e vai para cima. E 5, é o início imediato da sua primeira tarefa, tá? Quando a gente fala de silêncio absoluto, que é o número 1 aqui, sem celular, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: quando a gente acorda, a gente o corpo ele começa a gerar, né, um pouco de serotonina logo de manhã, né, dopamina, serotonina de manhã. Se você já pega o celular, já começa a ver redes sociais, você vai começar a alimentar seu cérebro com muita dopamina logo cedo, artificial e de péssima qualidade. Então, o seu cérebro ele vai se alimentar disso e ao longo do dia ele já vai ter fechado a porta para receber mais, porque se os receptores não estiverem abertos para receber dopamina, você não vai ter energia depois. Então é importante não pegar o celular de manhã para nada. Vai lá, faz a sua meditação, faz a sua caminhada, faz a sua respiração, fica sentado só em silêncio, o que você acha melhor, mas não pegue celular no começo da manhã. Porque se você encher sua mente de dopamina de manhã, os receptores fecharão e você não terá energia. Já deu um spoiler do que vai ser a ferramenta 6, tá? A ferramenta 7 é a ferramenta que realmente vai mostrar para quem veio para fazer a diferença, que é a arquitetura da disciplina real. É parar de depender de motivação, porque o cérebro ele vai respeitar a repetição e não o discurso. A regra de ouro é baixa intensidade e alta repetição. É todo dia um pouquinho e pronto. Uma hora isso aí virou hábito e já era. Então, por exemplo, a gente tem aqui o pilar físico, né, que a gente pode pôr um exemplo seria um treino diário. O pilar mental seria ler 10 páginas, meditar, alguma coisa nesse sentido. E o pilar financeiro, que seria organizar números dos negócios, fazer um planejamento para alguma coisa que você quer fazer que usa a parte financeira. Então, um exemplo aqui do que é a ferramenta 7. Nós temos aqui 7 ferramentas para aplicar daqui para frente. E agora nós vamos para a aplicação da ferramenta 1, né, que é a ferramenta, aquela primeira que vocês viram lá, que você vê que é bem legal. Então, gente, agora eu vou falar um pouco mais devagar e eu vou explicar para vocês cada ponto e pode ser que a gente vá fazer uma interação aqui. Qualquer pessoa que tiver uma dúvida, pode chamar, pode que a gente vai poder fazer aí responder e tal, fazer um debate, tá? Então vamos lá. A ferramenta 1 é como se a gente fosse fazer uma auditoria mental diária. Então, no final do dia, a gente vai fazer aquela análise, naquele relatório. Imagina um comerciante que ele tem uma empresa pequena, um mercadinho, ou uma lanchonete, aquele cara que trabalha o dia inteiro ali fazendo aquele trabalho. No final do dia, ele vai fechar as portas do negócio dele e ele vai fazer as contas, vai fechar o caixa, vai fazer inventário ali do que vendeu, do que entrou para ele repor. Então, é como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa, é como se a gente estivesse fechando o dia, né? Então, a gente tem que pegar, fazer essa auditoria mental. E o filtro, esse filtro definitivo para a mudança prática do comportamento. Se a gente fizer isso todo dia,
O cérebro ele vai estar aos poucos, né? Como eu disse, né? Baixa intensidade e frequência. Aos poucos a gente vai tendo isso sendo absorvido pelo cérebro como se fosse algo habitual para ele. Então ele não vai se defender. E aí a gente vem com aquela questão que eu falei, que é a ilusão do conhecimento, né? A gente fica vendo conteúdo inteligente, não significa que a gente está realmente sendo, que isso está sendo proveitoso, né? Porque a gente vê conteúdo intelectual, não significa que a gente vai absorver aquilo ali e já vai começar a fazer. Não. A gente pode ter um entendimento profundo sobre algo, pode, mas se a gente não tiver um monitoramento ativo dos padrões, se a gente saber por que a gente consome um conteúdo e não usa isso praticamente, não adianta nada. Então a gente precisa ter monitoramento. Tá, eu aprendi isso. Eu estou vendo isso. Isso me interessa. Por que me interessa? Ah, eu achei interessante porque é só uma curiosidade. Uma curiosidade é entretenimento que não serve. Então, se você, ah, não, gostei disso. Como eu posso usar isso na minha vida? Eu estou monitorando. Então, assim, se eu posso usar isso na minha vida, como eu aplico? Já cria uma forma de aplicar isso. Se não, é só mais uma coisa que você viu que é legal de ver, mas que na prática não traz nada produtivo para a vida. Então, por quê? Porque a gente vai fazer isso de forma passiva, a gente não vai fazer de forma efetiva. Enquanto que se a gente decide que vai usar aquilo na nossa vida, a nossa execução ela precisa ser consistente e implacável. Porque quando a gente está fazendo algo que a gente nunca fez, a impressão de que não está dando resultado, ela vai perdurar por um bom tempo. Então, vai dar a impressão de que aquilo não está dando resultado. Você vai ali todo dia, mas chega uma hora que o resultado começa a aparecer. E aí ele vai aparecer de uma forma bem clara. Mas ele demora para você ter essa percepção. Então, às vezes, a ansiedade, essa pressa ou essa ânsia de querer ver logo o resultado é que vai atrapalhar a consistência, tá? Então, é o que eu disse, né? Essa sensação de progresso falso. Então, a recuperação da direção da vida, ela acontece se você for persistente, mas ela é lenta, tá? Aqui é o nosso filtro de realidade, filtro da realidade. Então, o que a gente tem que colocar nesse funil, né? Pessoas, conteúdos e rotinas. E essa auditoria mental vai trazer isso para a gente. Pessoas que a gente tem que se aproximar, que faz tempo que a gente não vê, que são pessoas importantes, pessoas que a gente tem que se afastar e se relacionar o mínimo possível. Conteúdos, o que realmente faz a diferença para mim e o que não faz. O que não faz, você tem que dificultar o acesso. E as rotinas? Quais rotinas está sugando meu tempo sem trazer algo, né? Tem um livro que chama Tríade do Tempo, que ele fala sobre circunstanciais, que fala sobre o que é urgente e o que é importante. Geralmente a bola do circunstancial é muito maior. Por quê? Porque ela acaba ocupando mais parte do seu tempo, mas o que é mais importante geralmente é a bola menor. E tinha que ser o contrário. O que é mais importante tem que ser maior. O que é uma coisa urgente? É algo que era importante que você não tem mais tempo. Então é isso que a gente tem um hábito de fazer as coisas sempre circunstanciais para ter a impressão de que a gente está sendo produtivo, que está fazendo alguma coisa, mas resultados de verdade não aparecem nessa bola que é dos circunstanciais. E o nosso objetivo aqui não é apenas registrar, mas é identificar os padrões ocultos que moldam os resultados atuais. Quando a gente vai fazer uma auditoria mental, a gente vai buscar esses padrões ocultos, porque quando a gente está vivendo no automático, vivendo o dia normalmente, a gente não tem essa noção, mas quando a gente começa a refletir, a gente consegue encontrar essas coisas ocultas que acabam moldando o nosso resultado e nunca porque a gente quer. Agora vamos falar daquele protocolo das 72 horas, né? Que é um monitoramento ativo de 3 dias para mapear o que ninguém mais vê. No primeiro dia, não é para vocês mudarem hábito, vocês têm que seguir a vida, mas é você vai fazer o protocolo de 72 horas para você entender, tá? Então, no primeiro dia, é uma anotação sistemática mesmo, você vai fazer um registro contínuo durante o dia. Então, você vai pegar um caderno, uma folha, onde você quiser. Eu sugiro que seja algo escrito à mão, com uma caneta, com um lápis, e não digitado, porque o cérebro ele assimila diferente, ele vai
o cérebro ele vai captar melhor se você escrever, mesmo que você escreva num papel aleatório, não importa. O importante é você anotar para você ver no final do dia. Sem filtro, escreve a realidade. Quando tudo que você fizer ali, que está dentro da sua rotina, você escreve, porque a hora que você for ler isso, vai ser diferente a sua percepção. Vocês vão ver no final do dia. No segundo dia, né, a gente vai focar naquilo que você repete quando ninguém está olhando. O que eu faço quando não estou olhando? Quando estou sozinho, o que eu faço? Quais são os meus hábitos? Quais são as minhas rotinas? O que eu faço quando estou sozinho? Você tem que prestar atenção nisso para que você possa refletir e ver o que é bom, o que é ruim. Tem um ditado que diz assim, né? O que é um cavalheiro, o que é uma dama, né? Um cavalheiro e uma dama, eles vão se comportar da mesma forma sozinho, no escuro, ou no claro, ou acompanhado. Um cavalheiro ou uma dama, eles vão comer com nobres à mesa, estando sozinhos ou não. Então, é porque eles são assim, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Como a gente é de verdade para que a gente possa encontrar padrões para fazer a melhoria disso. E o dia 3 é o dia que é ali a chave do negócio. Por quê? Porque é onde a gente vai ter a interrupção de padrão. Quando esse ato de anotar quebra a força do hábito de uma forma inconsciente. Por quê? Porque tudo que eu faço automaticamente. Eu não estou fazendo as coisas deliberadamente. Eu estou fazendo porque é assim que eu faço todo dia, né? Mas a partir do momento que eu comecei a anotar, o cérebro já está registrando que aquilo dali é uma ação que vai sofrer alguma coisa ali, seja melhoria, seja uma retirada, seja uma mudança, seja uma eliminação. Então, o ato de anotar, ele vai trabalhar vai trazer do seu inconsciente para o seu consciente. Você vai começar a prestar atenção, né, nisso. O que você detectou que é ruim, você vai começar a focar em não repetir. E aí é que tá. É fácil? Não. Mas funciona? Funciona. Se você fizer direitinho. A gente tem que pensar que a gente está num trilho, ou que a gente está num GPS, que é melhor, uma analogia melhor. Imagina que a gente está no carro ligado no GPS. A gente vai colocar o nosso destino. Se a gente sair da rota, errar o caminho, entrar num lugar errado, o GPS vai recalcular a rota e vai levar a gente para onde a gente marcou. Se vocês derem aquela escorregada, não importa. O importante é vocês voltarem para o trilho, tá? Nada é perfeito. E agora, o que a gente precisa mapear? Né? Qual é o mapeamento? Qual é as coisas que a gente precisa realmente entender? Quais são os 5 eixos críticos? Aqui, ó. Influência emocional. Quem impacta seu estado de espírito diariamente? Vai ter uma pessoa, vai ter uma situação, vai ter uma música, um áudio, qualquer coisa que, na hora que você escutou, viu, ouviu, sentiu, você vai entender que aquilo ali é uma influência emocional. Por quê? Porque se você. Imagina que você está triste e bota uma música alegre. Você já mudou sua emoção. Imagina que você está alegre e de repente você vê uma foto de um pet que você perdeu. Você já ficou triste. Então, são exemplos do que te influencia emocionalmente. Agora, quem impacta? Se você tem alguém ou alguma pessoa, por exemplo, você está no trabalho, tem aquela pessoa que quando chega perto de você, você já sente aquela alegria, e tem aquela pessoa que quando chega perto de você, você já sente que está sendo pressionado. Quem impacta seu estado de espírito diariamente, estando presente ou não. Se veio na mente, qual é a sensação? Veio na mente, qual é a sensação? Tem que ficar bem focado nisso. É importante a gente prestar atenção nessas coisas, porque eles acabam sendo ou potencializam a sua energia ou são drenos de energia, tá? Consumo de conteúdo. O exato material que você lê, assiste e ouve. Pega a folha, pega a caneta, pega o papel, sem querer fazer, sem dar desculpa, porque vai estar você com o papel e não tem ninguém ali para te julgar. É você com você mesmo. Anota exatamente, ó, eu assisto esse programa, eu leio esse livro, eu faço isso aqui. Tudo que você lê, que você assiste, que você ouve, que música eu escuto, tal, não sei o que. Anota tudo para você poder fazer um relatório do que é aquilo, do que é bom, do que não é bom, o que é relevante, o que não é relevante, o que te leva para frente, o que te leva para trás. Pronto. É só notar que o cérebro vai interpretar dessa forma
trazendo do inconsciente para o consciente, tá? Gatilhos de comparação. Terceiro eixo crítico. Situações e perfis que despertam o sentimento de inferioridade. Por exemplo, uma pessoa que está lá viajando para a Europa, né? Nossa, Paris é linda, é maravilhosa, não sei o que lá. Cara, se você tem lugares lá que o aroma, o cheiro do lugar não é muito bom, você vê famílias de rato andando. Então, ou seja, você vai na vitrine de algumas lojas lá, você vê rato andando em cima das. Agora, ninguém mostra isso, né? Você pega, que lindo aqui, bate uma foto. Eu já estive num lugar que eu estava detestando, eu odiei estar ali, né? Depois de horas de viagem. No único lugar bonitinho, eu bati uma foto dando risada. E aposto que quem viu minha foto lá no Facebook, há uns, sei, foi uns 15 anos atrás, achava que eu estava me divertindo, mas na verdade eu estava muito. Tem gente aqui na sala que sabe o que eu estou falando. Nunca mais vou naquele lugar. Se Deus quiser, amém. Então, mas na foto, nossa, que lugar lindo. Mas na verdade, a viagem foi terrível. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A gente ficar observando a vida das pessoas lá na mídia social, a grande maioria é manipulação ou fake news. A realidade mesmo não está acontecendo. Então, a gente não pode ter comparação com isso. Então, a gente tem que eliminar esses gatilhos, dificultar. Nós estamos fazendo uma limpeza na nossa mente. Estamos moldando o nosso comportamento. Então, quanto mais a gente se blindar desses gatilhos de comparação, é melhor. Agora aqui o quarto ponto crítico. Ansiedade versus clareza. O que traz confusão mental versus o que traz foco absoluto. Vamos imaginar uma situação, tá? Eu tenho uma empresa, minha empresa fabrica móveis de luxo em aço carbono, e eu tenho vários pedidos em andamento. E eu tenho uma quantidade de funcionários pequena. Eu tenho poucos funcionários, mas meus funcionários são extremamente eficientes. E aí, nossa, eu tenho que entregar, o prazo está para vencer, e fica aquele negócio. Se eu ficar focado no que pode acontecer, eu não consigo ter estratégia para fazer as coisas funcionar. E 95% das nossas preocupações não se tornam problemas de verdade. Então, se eu torno aquilo um problema de verdade, eu busco a solução para esse problema, eu já tirei um pouco da minha ansiedade. A questão é que às vezes a gente fica criando tempestade em copo d'água, a gente fica remoendo o que ainda não aconteceu. E é esse problema que, que a gente fica, que torna a gente ansioso. Quer ver um exemplo? Vou dar uma analogia bem forte aqui. Nossa filha saiu de casa com as amigas para ir no cinema. Aí eu falo assim para minha mulher: vamos subir para dormir porque já está tarde, elas estão se divertindo. Ah, não, porque eu fico preocupada que enquanto ela não chegar eu não durmo. Só que ela está em casa, sem fazer nada, está esperando a filha que está e eu estou lá no quarto dormindo. Qual é a diferença de pensamento? A diferença de pensamento é a seguinte: se eu quero mudar a situação, eu vou lá buscar ela no cinema e trago para casa para poder dormir tranquilo. Ou eu vou dormir tranquilo e espero a campainha tocar. Ou ela chegando e tocou a campainha porque esqueceu a chave, ou alguém vem avisar que aconteceu alguma coisa. Não tem mais nada que eu possa fazer. Agora, ficar chorando, remoendo no sofá porque a filha está fora com as amigas no cinema, não vai resolver o meu problema. Só está fazendo eu me consumir, ficar ansioso, ficar nervoso, sem uma ação para isso. Olha, se ela chegar e ele esqueceu a chave, a gente abre a porta. Se ela tiver com a chave, ela vai entrar pela porta. Se acontecer alguma coisa, a gente vai ser avisado de alguma forma. Mas como é que você faz a pessoa entender que é assim? Porque, principalmente numa mãe. Ai, não, eu sou mãe, eu tenho que sofrer. Ah, tá bom então. Mas aí é uma escolha, né? Desde que é uma escolha, não tem problema nenhum. Entenderam? Agora vamos lá. A quinta e o quinto eixo. Esse é terrível. Drenos de energia. Interações ou atividades que esgotam as suas energias, suas forças, né? Eu particularmente adoro ficar num lugar onde eu estou conversando com as pessoas, ou quando eu estou interagindo, ou quando eu estou lá na minha fábrica, no meio da produção, vendo as coisas acontecer.
Se eu sentar na frente de um computador e ficar vendo planilhas, isso drena minha energia. Por isso que eu tenho pessoas eficientes lá para fazer isso. Às vezes precisa que eu faça? Precisa. Mas eu vou fazer porque eu preciso fazer. Mas que é uma coisa que me drena energia, drena. Por isso que eu tento ser o mais eficiente possível, mais rápido possível. Às vezes alguns falam até que eu dou um jeito de fugir, mas eu sei que a maioria das vezes eles conseguem resolver sozinho, mas, né, gosta da minha presença, é um cara bacana, todo mundo gosta que eu fique ali do lado, então eu fico ali mais fazendo uma interação social do que resolvendo o problema em si, né? É duro ser legal, mas enfim. Quando tem que fazer mesmo, drena energia. E esse é uma das coisas que a gente precisa mapear no nosso dia. O que realmente drena a nossa energia? Como eu posso diminuir isso? Né? Como que eu faço? Ah, será que se eu treinar a pessoa para isso, eu consigo ficar mais livre? Eu não preciso mais fazer. Então, se aquela pessoa for treinada e ela for boa, não precisa fazer mais isso. Ou se colocar, ah, eu tenho que ir com meu marido, visitar os parentes lá, e eles escutam umas músicas que eu não gosto, caramba e tal. Cara, são drenos de energia, mas que faz parte do contrato, né? Se você tem que. Mas se você sabe, você começa a arrumar uma forma de minimizar isso. O problema é quando a gente não tem consciência do que drena a nossa energia. Então a gente não se protege. Porque se eu vou para um lugar onde não me agrada tanto, eu posso disfarçar de alguma forma, posso fazer de alguma forma que minimize esse impacto, né? Tento chamar, ó, tento ver se alguma pessoa que é mais divertida ou que eu gosto mais pode ir junto, que aí a gente consegue fazer uma interação. Alguma coisa a gente faz para minimizar isso, tá? Olha como esse aqui a gente ficou bastante tempo falando, né? O filtro de decisão aplicado a cada anotação. Esse aqui é o segredo, ó. Isso está fortalecendo a minha construção ou enfraquecendo a minha percepção? Vocês têm que gravar essa pergunta. Cada vez que vocês se sentirem que vier aquele estalo, né? Cara, essa situação, isso me fortalece ou me enfraquece? Tem que aplicar isso aqui de forma implacável. Eu não vou ter que ficar fazendo muita coisa, só tenho que jogar a informação para minha mente, para o meu cérebro processar, e ele vai fazer o resto. Agora, a gente tem. É o que faz a gente fazer tudo de novo, todo dia, né? Que é os automatismos, né? Que é o gatilho, o hábito, aquela ação que a gente faz sem pensar, né? Então, tem um teste que foi feito por um cientista que toda vez que ele ia alimentar o cachorro dele, ele tocava um sino, o cachorro ia lá e se alimentava. E ele salivava, porque o cachorro, quando bebe o alimento, ele saliva muito. Ele tocava o sino, o cachorro salivava e ia lá e comia. Tocava o sino, o cachorro salivava, né? Eu não me lembro no nome desse experimento. Mas ele pegou, começou a tocar o sino e não alimentava o cachorro. O que começou a acontecer? Toda vez que ele tocava o sino, o cachorro salivava. Por quê? Porque virou automático. Passou a ser um aviso automático para o cachorro. Então, quantos sinos não estão aí, de uma forma metafórica, estão dominando a nossa mente, né? Quais são os gatilhos que levam a gente a fazer algo que a gente nem sabe por que fez? Então a gente tem que começar a trazer. Quando a gente traz esses gatilhos inconscientes para a consciência, a mente, e você traz o pensamento, isso eu preciso mudar, você começa a eliminar ou reduzir. Então a pergunta central que você tem que fazer quando você perceber um gatilho e um hábito. Agora, se você escreveu todo aquele gatilho, o hábito que te prejudica, você já deu uma mensagem para o seu cérebro ficar atento. Então aí vem a pergunta: fortalece ou enfraquece? Fortalece, então eu vou manter. Enfraquece, então eu preciso eliminar. Então você vai jogando isso de forma sistemática, consistente para a mente, ela vai fazer o resto. Agora, o ecossistema da clareza mental. Essa auditoria ela vai preparar o terreno para a gente fazer intervenções cirúrgicas no comportamento. Então, o que, que é uma intervenção cirúrgica? Às vezes ela é um pedacinho, é um pouquinho, não é nada muito grande, é só a gente ficar atento, é atenção, né? Então, a gente vai mapear os drenos mentais e os gatilhos invisíveis. Depois, o mapa de desgaste é a próxima ferramenta, que é a ferramenta que a gente vai aplicar na próxima semana. E depois vocês vão ver lá na redução de referência, que é a ferramenta 5, como atacar diretamente esses gatilhos. Então, é importante seguir
todas as ferramentas. Então, essa semana, o objetivo de vocês é praticar apenas a ferramenta um. Vocês conseguindo praticar essa ferramenta um a semana toda, na semana que vem vocês vão estar preparados para usar, começar a usar a ferramenta 2, porque vai fazer parte de vocês daqui em diante. E aqui, quando a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente vai ter o fim da deriva. O que é a deriva, né? É uma mente reativa, consumida por influências invisíveis e automatismos cegos, para que a gente possa ter a recuperação total, direção e clareza mental. A gente vai começar a ser dono do que a gente faz e não fazer porque faz. E a verdadeira mudança, ela não começa naquilo que você, ela começa naquilo que você repete quando ninguém está olhando, e não aquilo que você faz automaticamente. Então aqui a frase de baixo, a verdadeira mudança começa naquilo que você repete quando ninguém está olhando. Não adianta nada na frente dos outros ou quando você está fazendo alguma apresentação, você fazer algo. Você tem que fazer isso porque você faz. E não só quando é conveniente. É difícil, mas é possível. Agora aqui, ó, anatomia das transformações. A gente precisa fazer o quê? Perceber padrões. Interromper todos aqueles gatilhos automáticos que faz a gente fazer as mesmas coisas que não leva a gente a lugar nenhum. A gente cria sistemas simples para a gente poder monitorar e resolver isso. É simples. E a gente repete o que funciona. Então, a verdadeira mudança é assumir a responsabilidade total pela própria construção. No pain, no gain. A força das escolhas invisíveis. Classe empreendedora não é a aparência, é a capacidade de manter a direção mesmo em dias comuns. No fim, a vida de alguém é construída exatamente naquilo que ela repete quando ninguém está olhando. Um jogador de basquete brasileiro que morreu recentemente, ele se tornou mestre em arremessos de 3 pontos porque ele fazia 200 acertos por dia. Enquanto ele não acertasse 200, ele não ia embora. E às vezes ele tinha que arremessar 2, 3 mil vezes. Um jogador americano também, um dos maiores astros do basquete, também foi a mesma coisa, né? O, um jogador de futebol americano que era casado com uma modelo muito famosa brasileira, ele foi rejeitado na primeira seleção dele, foi considerado um dos piores e se tornou o maior jogador dos Estados Unidos no futebol americano. Por quê? Ele descobriu o que ele precisava resolver, foi lá e resolveu. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver se eu consigo. O meu não é pergunta, é só comentário, né? Mesmo sem saber o tema da aula, eu vou dar um exemplo de hábito, né? De coisas que a gente percebe que consome a gente, que tá drenando a energia. Então, eu percebi que eu tava muito fissurada no Instagram. Então, olhando a cada segundo, mesmo sabendo que eu não ia encontrar nada lá, é o hábito de você clicar para ver o aplicativo, para você. E você vai clicar, vai olhar, não tem nada, aí você vai, quando vê, perdeu meia hora, 1 hora ali, vendo absolutamente nada que tá agregando, né? E aí eu percebi que estava me atrapalhando, até no trabalho, assim, de o hábito toda hora ficar pegando o celular e olhar. E eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso focar minha mente em outra coisa, porque isso não tá me ajudando. E aí foi ontem que eu fiz isso, ontem à noite eu desinstalei o meu Instagram. E aí eu mudei o hábito, né? Então, por exemplo, eu ia no ônibus, ultimamente, né? eh, o caminho todo pro trabalho mexendo no Instagram, mexendo em coisa, né, que não estava me agregando em nada. Então, como eu desinstalei o aplicativo, eu ainda tenho o hábito de eu ir lá e procurar, né? Só que não tem mais o aplicativo. Então eu não. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei um livro na minha bolsa, e aí na hora que bate a vontade de mexer no Instagram, eu abro o livro. E aí eu tô quase terminando um livro que estava parado aqui um tempão, porque eu fui o caminho todo pro trabalho lendo o livro. Então, o tempo que eu teria perdido vendo vídeo idiota,
eu terminei um livro que tá me fazendo bem, que tá me ajudando com algumas coisas. Então, é isso. Às vezes a gente tem que ter essa chavinha de falar, não, eu tenho que mudar isso e o que que eu posso fazer para tirar esse vício, né? Ainda tem o vício de toda hora ir procurar o aplicativo, mas como não tem o aplicativo, então, já aos poucos eu tô limpando esse vício de mim, né? Isso aí é uma coisa muito séria, principalmente notificações do WhatsApp, né? Existe um estudo que mostra que cada vez que você sai do foco de uma tarefa para você ver uma. Você demora 29 minutos para você voltar ao foco da forma que ele estava quando você foi interrompido. Então, ficar vendo notificação do Instagram, notificação do WhatsApp também é terrível. Se você está trabalhando e você tem uma tarefa para fazer, silencia, coloque o seu celular em modo avião e finalize a tarefa. Depois você abre e vê o que aconteceu, a cada intervalo de finalização de tarefa. Porque se durante a tarefa você foi interrompida, você demora para voltar no foco, você tem a impressão de que a sua produtividade não aconteceu como deveria, e você se sente frustrado, e isso vira uma reação em cadeia terrível para a pessoa que gosta de ver as coisas acontecer. Então, às vezes, o nosso cansaço mental não é nem tanto porque a gente está lidando com tanta coisa, mas é porque a quantidade de distração que a gente criou para a gente mesmo durante o dia causa esse estresse mental, né? E você falou aí de uma forma que você tem, vem a vontade de ver, e aí eu vou ler o livro. Eu lembrei de um livro chamado Quem Roubou Meu Queijo, que é a história de um duende e de uns ratos. E tinha um queijo. Todo dia os duendes iam lá pegar um pouquinho do queijo e os ratos iam lá pegar um pouquinho do queijo. Quando é um dia, acabou o queijo. Os ratos chegaram lá, não tinha mais queijo, simplesmente foram embora e foram buscar outro queijo. E os duendes, eles iam lá todo dia para ver se o queijo tinha voltado. Então, basicamente essa a história. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Todo dia a gente vai lá ver, o aplicativo não está mais lá, está difícil e tal. Muito obrigado pela sua contribuição, Tracy. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, não é uma pergunta também, mas é um comentário que eu tenho percebido que eu acho que eu tô até dependente, assim, viciada mesmo em dopamina, né? Tipo, desse negócio de ficar mexendo em rede social e etc. Tanto que eu não tenho conseguido trabalhar sem ter alguma coisa, tipo, eu escutando alguma coisa. Ou seja, vídeo no YouTube, ou seja, TikTok e tal. Às vezes eu não tô nem prestando atenção no que tá passando na tela. Eu só preciso ter alguma coisa. Então, hoje eu tinha um monte de coisa para fazer, inclusive tô até trabalhando até agora, mas eu não tava conseguindo me concentrar, e aí às vezes eu tava trabalhando, e aí o silêncio tava me incomodando. E aí eu pegava o celular e colocava alguma coisa para passar, para eu conseguir me concentrar no que eu tava fazendo, mas às vezes a coisa que tava passando me desconcentrava, e aí, às vezes eu pegava o celular para ficar vendo alguma coisa e eu me desconcentrava totalmente, aí eu voltava e tava sendo um ciclo vicioso. Aí o João Vitor me ligou, eu falei assim, fica aqui em ligação comigo, mesmo que você não fale nada, para eu pelo menos ter alguma coisa escutando, para eu não ter que ficar mexendo no celular. E isso foi uma coisa meio preocupante, assim, para mim. Falei, meu Deus, eu não consigo trabalhar quieta sem eu conseguir escutar nada, entendeu? Tipo, sem uma coisa de fundo. Até música. Música eu não tava conseguindo. Tipo, colocar uma música. Não, tem que ser alguma coisa, tem que ser algum vídeo, tem que. Aí eu fiquei, meu Deus, preocupante. E é isso. Wendy, eu vou te dar uma sugestão. Existem vários tipos de frequências, né? Existem frequências 432, 741, tem várias, né? Se você veja quais frequências existem, cada uma tem um propósito diferente para a mente, para ativar. Existe um estudo que a música clássica ela ativa neurônios de uma forma diferente. As músicas de Mozart ele ativa mais ainda neurônios. Existe uma recomendação, inclusive, de que você ouvir música clássica um pouco antes de você fazer uma prova, você consegue ir melhor porque os seus neurônios estão mais ativos até 40 minutos depois que você parou de ouvir a música. E existem muitas frequências específicas mesmo para concentração, para descansar a mente, para isso. Então, se você precisa realmente estar ouvindo alguma coisa, você vai encontrar uma frequência que vai te trazer essa calma, vai te ativar a mente de uma forma que vai fazer com que você tenha essa concentração
E também você vai matar dois coelhos numa cajadada só, ou seja, você vai resolver o seu problema de ter algo ouvindo e você vai ter uma frequência que vai te acalmar e te dar a concentração que você precisa. Vai testando as frequências que você vai encontrar a sua. É como o livro, né? Eles falam que o livro você tem que encontrar o seu livro, né? Então, cada um tem um estilo de leitura. Tem gente que gosta de suspense, tem gente que gosta de ação, tem gente que gosta de. Você tem que encontrar o seu livro, mas todo mundo tem o seu. Se você não gosta de ler, é mentira. Você tem só que achar o livro que te faz gostar, né? Então, é isso. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Não? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui que eu preciso finalizar aquela. Agora a parte do meu compromisso com vocês, né? Então, aqui, esses aqui são os meus resultados de hoje, né? Então, vocês estão acompanhando aí semana a semana. Na semana passada, né, eu estava com 97,8 quilos. Essa semana eu estou com 97,2. Na semana passada, eu estava com a minha massa magra em 34,6. Essa semana eu estou em 34,8, ou seja, eu consegui aumentar um pouquinho, né? E a minha gordura corporal a semana passada estava 33,3, e essa semana ela está 32,5. E olha para vocês verem, né? Eu consegui reduzir gordura, aumentei a massa magra e diminuí a gordura e meu peso está menor. Qual que é a questão aqui? Lá no começo, quem está acompanhando viu que o corpo fica louco, né? Tem hora que ele vai para cima, vem para baixo, aumenta a gordura, diminui massa. Mas ele começou agora a entender que eu diminuí calorias, diminuí a maioria das coisas que fazem mal realmente, e o corpo está começando a sentir. Então, às vezes, por mais que você pareça um pouco, você está mais magro, realmente aparece que você está mais gordo. Porque, igual eu, por exemplo, pareço mais gordo agora, porque eu estou mais inchado, porque eu acho que o corpo está reagindo de alguma forma. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final dessa jornada aqui, né? Então, sem mais perguntas hoje, por hoje é só, pessoal. Agradeço Muito a obrigada. todos, Boa agradeço a Muito noite. todos obrigada. pela presença. E não percam a próxima aula, que vai ser a ferramenta 2, e treinem a ferramenta 1. Gente, semana que vem ninguém vai ficar sem falar, porque eu vou perguntar para todo mundo quantos dias conseguiu monitorar a ferramenta, qual foi o resultado que teve. Vocês vão ver, usem a ferramenta e vocês terão aí algo surpreendente acontecendo na vida de vocês, tá bom? Então, desejo a todos aí uma ótima noite, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Tchau para todo mundo. Boa noite a Tchau, todos. É, obrigada. tchau.